Bora aprender a fazer uma inteligência artificial que ela seja capaz de verificar os documentos de saúde e segurança do trabalho? O que isso quer dizer, Rodrigo? Quer dizer que se você entregar para essa inteligência artificial uma ficha de EPI, um certificado de treinamento, um ASO, uma ordem de serviço, qualquer documento de saúde e segurança do trabalho, ela vai ser capaz de dizer se esse documento tem integridade. O que quer dizer que esse documento tem ou não integridade, Rodrigo? Por exemplo, se uma ficha de EPI tem aqueles dizeres corretos da norma, se está assinada pelo empregado, se tem o CA dos EPIs e no certificado. No certificado teria que ter o conteúdo programático, o nome do instrutor, enfim, a inteligência artificial vai verificar se o documento está de acordo. E para você ver que isso é possível, dá uma olhada aqui na minha tela. Tem já aqui, ela chama cheque documentos de terceiros e eu estou subindo para ela aqui dois documentos. Estou subindo um exame, um ASO assinado e um ASO, aliás, eu estou fazendo bobagem. Estou subindo um ASO assinado e um ASO não assinado. Eu vou subir um ASO e uma ficha de EPI, assim fica mais legal. Vou pegar aqui uma ficha de EPI e um ASO. Pronto, os documentos estão aqui subindo na plataforma e eu vou dizer para ela apenas o seguinte: verifique os documentos. Olha aí, pessoal, a inteligência artificial pensou por longos 2 minutos e 40 segundos e ela me devolveu qual informação aqui? Me devolveu que o arquivo, que o nome dele é esse número, Exame Caio Jorge PDF, está não conforme porque ele está sem assinatura do médico e do empregado. E também o arquivo chamado EPI não assinado, dá para saber que ele não está assinado também, está sem assinatura do empregado. Vamos ver se ela acertou? Vamos abrir aqui, por exemplo, esse primeiro arquivo para vocês verem. Arquivo aqui na tela e dá para ver que ela acertou. Ela verificou todas as informações da ficha de EPI. É uma ficha de EPI fictícia, é claro, né, do Cruzeiro, time do Atlético, né, jogaço, mas é uma ficha fictícia que a gente criou aqui e você pode ver que ela realmente estava sem assinatura. Então, o que eu quero mostrar é que a IA funciona. Ela faz a verificação conforme é necessário. Aquela tarefa chata que muitos profissionais têm que fazer de garantir que a documentação está toda certinha, né, que não ficou nada para trás. Olha, não é necessário mais com essa IA. Você pode pegar todos os seus PDFs, subir todos eles aqui, deixar, pensa um pouquinho, 2 minutos e 40 segundos não é um tempo desprezível. Mas você pode tomar um café e deixar aqui vários documentos, ela vai demorar um pouco mais, mas vai te entregar a resposta. Se você achou legal, vamos aprender a construir isso juntos? Então, para você construir um agente que verifica documentos como esse aqui, você precisa entender um pouquinho dos agentes GPTs. E o que é um agente GPT, Rodrigo? Aqui no menu lateral, você vai sempre encontrar aqui GPTs, tá vendo? Então aqui são agentes, são IAs treinadas para que elas tenham determinada função. Essa IA, eu fiz um treinamento para que ela responda dessa forma. Rodrigo, é muito complicado treinar uma IA. Não, você não pode confundir entre treinar um modelo de inteligência artificial e criar um agente específico para fazer uma determinada função. Essa segunda parte, que a gente chama de GPTs, é muito fácil. E como que a gente faz? A gente clica aqui em criar GPT e ele abre essa telinha. Para mim te explicar melhor como essa tela funciona, deixa eu te mostrar ela já preenchida. E tá aqui a IA que a gente treinou para fazer a verificação de documentos. Vamos ver campo por campo aqui como que a gente construiu essa IA. Primeira coisa, você tem que dar um nome para ela. E eu dei aqui, ó, cheque documentos de terceiros. Era para ser terceiros, né? Tudo bem, erro meu. Segunda coisa que a gente vai colocar é a descrição. O que ela faz? Dá uma olhada só. Avalia documentos de mobilização segundo o F-Check de documentos Rev. Ah, o que é isso? Não, calma. Isso é esse documento aqui embaixo. O nome dele que é esquisito mesmo. Cheque de documentação Rev. Rev é que eu costumo colocar o nome dos documentos. Revisão 01, 02, 03. Por isso que ele tem esse nome estranho aqui. Então ela faz o quê? Ela verifica qualquer documento que ela receba baseada nesse documento. E tem a instrução dela aqui na tela também. Vamos dar uma olhada mais de perto e de forma completa nessa instrução. O que essa instrução está dizendo? Deixa eu tirar esse zoom aqui. Pronto. Se qualquer assinatura obrigatória estiver ausente, então ela já começa verificando as assinaturas. E interessante que foi exatamente o erro que ela identificou nos documentos. Sem identificação mínima do signatário ou apresentar alguma questão que seja inválida, ele vai apontar isso para nós. Ele também faz, classifique imediatamente numa situação como essa como não conforme, porque isso é crítico, faltar assinatura é crítico. Interrompa a avaliação do documento até a correção ou substituição.
Então, essa IA, eu treinei ela para que se faltasse assinatura, ela deveria falar, ó, falta assinatura, eu não quero nem ver mais nada. Isso foi a minha interpretação da maneira correta de se fazer as coisas. Por que, Rodrigo? Mas se tiver outros erros, Rodrigo? Porque essa IA eu criei para ser usada assim que uma turma de treinamento terminasse. E aí eu já queria ali verificar logo se faltou assinatura, porque o aluno poderia ir embora e esquecer de assinar. Então, para mim, era extremamente sensível. Você pode fazer de outra forma. E pedir que ele emita um alerta imediato ao responsável, contendo documentação analisada, qual assinatura faltou e a página, porque às vezes eu mando 10, 20 certificados. Não é interessante? É um uso muito interessante e prático. E assim eu segui com uma série de solicitações. E se você quiser receber todo esse prompt completinho, você me manda uma mensagem aqui que eu te mando ele completinho para você copiar ele e criar um igualzinho aí no seu computador, ok? Bem, feito toda essa solicitação aqui, eu mandei para ela esse outro documento, que é um documento que tem uma série de instruções de verificações de outros documentos. Bora dar uma olhadinha nele aqui. Aqui na tela, então, está aquele documento que eu criei, que é um documento instrutivo. O que é um documento instrutivo, Rodrigo? Bem, um documento instrutivo, ele instrui em alguma coisa, é claro, mas aqui ele instrui em como verificar vários desses documentos de saúde e segurança do trabalho. Vou dar um exemplo aqui para aqui, olha. O PGR, no caso, aí é um documento tão sofisticado e completo que tem um checklist no final desse documento. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma análise ergonômica, ele tem que fazer o quê? Identificação da empresa contratante, tem que ter identificação da empresa responsável pela emissão do laudo, metodologias, tem que ter algum lugar desse documento da análise ergonômica, a metodologia que foi utilizada, tem que fazer uma avaliação por grupos homogêneos de exposição conforme o PGR. Então, a IA responderia assim, para mim avaliar, se ela perceber que é uma análise ergonômica, ela ia pedir o PGR. Legal isso, não é? E também os certificados profissionais. Esses são os itens que eu achei que seriam importantes de serem verificados numa análise ergonômica. Então, eu construí um grande documento como esse. Rodrigo, mas eu não tenho como construir um grande documento como esse. Você não tinha, porque agora existe a IA e a gente pode falar disso também em outro vídeo se você acha interessante. Como que eu construo um documento de avaliação de documentos para mim usar no treinamento da minha IA? Bem, pessoal, hoje tudo passa pela IA e isso é totalmente possível também. Mas se você quiser uma cópia desse documento também, é só deixar na descrição.